Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Sapiência Católica. No episódio de hoje, nós vamos tratar hoje do liberalismo, né? Hoje, mais uma vez, com a participação do AJ e do Luciano Takaki, para explicitar os problemas, né, dessa corrente de pensamento que ela antecede muito mais do que a Revolução Francesa. Ela vem bem, um pouco, muito bem antes, por assim dizer. Então, as raízes do liberalismo hoje se emaranharam e causaram praticamente todo esse problema que temos hoje. Mas enfim, vamos começar aqui com a conceituação do que é o liberalismo. Takaki, se quiser iniciar. Salve Maria. Então, vamos começar, né? Eu aqui vou usar algumas referências para dar o conceito. Aqui, no caso, vou usar o livro do Dom Félix Sardá Savani, O Liberalismo e o Pecado, e o seguindo o método escolástico, né? Antes de falar sobre a coisa, temos que definir o que ela é. O liberalismo, ele pode ter visto de dois aspectos, né? O que ele é com relação a sua doutrina, a sua ordem de ideias e o que ele é com relação à ordem dos fatos, né? Na ordem das ideias, o liberalismo, segundo o Félix Sardá Savani, é o conjunto de ideias que se chama de princípios liberais. E aí esses princípios são separação entre igreja e Estado, a soberania do indivíduo, entre outras coisas, que depois eu vou colocar a citação completa aí. Mas podemos reduzir todos esses princípios à independência do homem de Deus. Basicamente isso. O liberalismo podemos dizer, é a doutrina luciferina por excelência por causa disso. Com o tempo vocês verão por quê. Com relação à ordem dos fatos, o liberalismo é o conjunto de obras inspiradas por aqueles que o inspiram, por assim dizer. Por esses princípios. É por esses princípios. E qual é a consequência disso? A consequência disso é esse mundo que nós vivemos aí. Se hoje temos, por exemplo, uma população que tem o direito de votar se o aborto pode ser proibido ou não, é por causa desses princípios liberais. Por quê? Porque na política liberal, ela é totalmente independente da moral, tá? É totalmente dependente. É bom lembrar aqui que existem dois tipos de ciências, segundo a filosofia escolástica. Tem as ciências especulativas, que trata apenas do conhecimento da coisa mesmo. São ciências que têm um fim em si mesmo. Por exemplo, a biologia é a ciência que estuda as substâncias viventes. E há as ciências práticas, que elas são chamadas assim porque o conhecimento pela qual a gente adquire delas, elas servem para ordenar o agir humano. São três ciências práticas: a ética ou moral, lembrando que ética e moral não são distintas, ao contrário do que ensina Kant. As ciências econômicas, é a ciência da administração do bem domésticos, e política, né? Que é a ciência da administração do bem comum, do bem da sociedade, do bem da polis, que é por isso que tem esse nome, política. E essas ciências, elas são inseparáveis. Não tem como existir política sem existir também a parte econômica e a moral. A ética, ela pode ser independente em si mesma, porém a política, ela já não consegue ser independente da ética. Tranquilo. Só um detalhe, eu queria até falar, assim, dar uma comentada rápida, que o confronto do liberalismo com o catolicismo, vamos dizer assim, ele é bíblico, ele é desde o Gênesis, né? Porque quando Deus cria o Éden, né, o paraíso, Deus cria, no caso, da terra, né? E cria, faz lá a árvore do bem e do mal, né? Da ciência do bem e do mal. Satanás pega e diz para Eva para comer o fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, porque sereis como deuses, né? Então, hoje, por causa do liberalismo, a gente decide, de certa maneira, o que é o bem e o que é o mal, né? A gente decide o que é se aborto é lícito ou não, se a eutanásia deve ser promulgado, se um monte de coisa deve ser, bárbara deve ser promulgada, deve ser promovida. A gente começa, a gente virou tecnicamente com o liberalismo, todos são deuses, né? De certa maneira. Mas não participando da natureza divina, mas sim como Satanás desejou. Exatamente. O liberalismo, de alguma Comentário aí, maneira, a Jota? Olha,
Da minha parte, eu sempre vejo, né, o, o escopo da análise crítica ao liberalismo como uma necessidade que nasce exatamente daqueles que têm de reconhecer que existe, né, diferentemente do que alguns alegam, existe uma ordem universal, suprema e antecedente à organização possível de ser atribuída em razão do engendro humano. É com base nessa cosmovisão de que o mundo é terrivelmente organizado e o caos está dentro de nós, né, sob certo aspecto, que deriva-se a compreensão de que existe ordem no universo e desta ordem existe hierarquia e existe autoridade. São esses elementos assim fundantes, em última instância, que são negados por muitos liberais, que acabam criando a ilusão na cabeça deles de existirem possibilidades de organização humana que prescindem desses fatores supremos ou que procuram se afastar deles, não se aproximar deles. E nesse sentido, eu acredito que os liberais, eles, o erro deles, né, que deslinda, né, que se deságua na ética e na moral, na economia, na organização social, nas políticas públicas, enfim, de todos os modos, né? Esses erros eles se desaguam exatamente porque partem de um princípio equivocado, partem de uma pressuposição metafísica e cosmológica equivocada. E essa pressuposição é: a ordem não existe fora de mim. Eu é quem atribuo, né? Eu é quem ordeno as coisas em conformidade com a minha vontade. Em última instância, isso implica também na negação de qualquer autoridade que está externa a você. E as consequências disso são desastrosas. Perfeito. Agora temos que ver É, como começou o liberalismo, né? O liberalismo, quando a gente viu, se analisarem bem aqui, o liberalismo nasceu praticamente no início do mundo mesmo, tá? Com o não serve ante Satanás. Porque o Satanás, ele quis exatamente isso, a independência de Deus, né? É bom lembrar que Satanás, alguns podem até entender mal, né? O Satanás, ele não era burro, ele não é burro, né? Ele não quis ser como Deus, metafisicamente falando, ontologicamente falando. Satanás sabia muito bem disso. O que aconteceu, segundo ensina a Santologia, é que o Satanás ele quis ser independente de Deus. Ele se contentou com a sua própria natureza. Ele quis bastar-se a si mesmo por causa do seu orgulho e assim ele se condenou. A única provação que ele teve, ele se condenou. E logo depois ele foi lá e tentou a Eva, mas e o que aconteceu, né? Após o pecado original, o homem passou a ver Deus como um inimigo, por causa dessa desordem, por causa do pecado original. Bem, e isso ficou visível ao longo da história, né? Todas essas quedas, e etc. Só que teve um momento que. é, Só que teve um momento que, com o Ocidente, com a fundação da cristandade, né? Com a fundamentação da cristandade, após a Idade Média, com toda a Europa cristã ali. Teve um momento em que esse pensamento luciferino, ele começou, como pode dizer, teve um momento que que explodiu, entendeu? E quando começou essa revolução, por assim dizer? Foi com a revolta protestante. Podemos dizer que o primeiro grande nome do pensamento liberal foi o Martinho Lutero. Claro que teve precedentes antes, né? Com Jean Hus, com a crise nominalista, com a revolta de Felipe IV, o Belo, contra Bonifácio VIII, etc. e tal. Mas, a, usando a linguagem do Orlando Fedeli, né? O curto-circuito mesmo aconteceu com Martinho Lutero, com a sua, com as cinco solas, e eu gostaria de destacar apenas uma delas, que acredito que fundamenta todas as outras, né? A sola fide. O que quer dizer o que Lutero quer dizer com a sola fide? A sola fide diz que o homem ele se salva apenas pela fé. Para Lutero, as obras não são necessárias. Na verdade, elas podem até ser nocivas. E para Lutero, a noção de fé de Lutero não é a mesma noção de fé que nós católicos temos, porque nós católicos, a nossa fé
é uma virtude teologal, pela qual a gente crê nos dados da revelação por causa da autoridade de Deus mesmo. Porque Deus revelou, porque a igreja é uma instituição divina, a igreja ensina isso, a gente crê por causa disso. Para Lutero, a fé é uma mera crença de que os méritos do sacrifício de Cristo na cruz foram aplicados a nós, independentemente do que a gente fizer. Podemos ser os piores criminosos, né? Se a gente tiver fé, a gente se salva, segundo Lutero. Só que Lutero, creio, esqueceu, né, que tem uma passagem bíblica que os próprios demônios creem e tremem, né? Lutero, na sua carta a Melanchthon, ele diz o seguinte: seja um pecador e peque fortemente, mas creia e se alegre em Cristo, mais fortemente ainda. Se estamos aqui neste mundo, devemos pecar. Pecado alguns nos separará do Cordeiro, mesmo praticando fornicação e assassinatos milhares de vezes ao dia. Esse pensamento de Lutero é luciferino, tá? Lutero, ele já não mais coloca em Deus a causa de nossa salvação. Lutero coloca no homem. Basta o homem crer e ele será salvo. Acabou. Não é Deus que vai resgatar o homem. Não é Deus que vai restaurar a graça santificante no homem, para que ele seja digno por si mesmo de para ser salvo. Para Lutero, é tudo no homem já. Tá? O homem é a causa de sua própria salvação. Então, ele começou tudo, tá? Algum comentário de vocês? Se me permite fazer aqui um pequeno comentário, eu me recordo aqui, né, que a atitude de considerar-se aí, né, o responsável em última instância, o responsável ativo pela salvação, né, parece contradizer com aquele princípio que os protestantes dizem de sola gratia. Mas na verdade não contradiz, porque se a iniciativa do exercício da fé, né, o crer e se alegrar em Cristo mais fortemente, é um ato individual da vontade do sujeito, então isso implica em dizer que o homem é o próprio salvador de si, né? O homem é o próprio salvador. E a partir desse momento, você se torna, sob um certo aspecto, independente da obediência a um regramento, da conformação a uma moralidade, da pertença a uma determinada sociedade, da admissão a sacramentos, de um determinado modelo de comportamento em ordem social, né? Um conjunto de obrigações em última instância. Em todas as obrigações, elas acabam se resumindo exclusivamente a isso, ao tomar a consciência da sua condição de salvo. Muito parecido aqui, com o conceito de iluminação, né, dos budistas, parecido também com o entendimento lá, né, que os hindus têm, de que você vai tomar consciência de que você é a divindade, etc. É parecido, porém não idêntico, né? Mas de fundo você vê a mesma motivação, você enxerga a mesma monção. E essa não é uma fé de Deus, essa é a fé dos demônios, né? E é muito interessante que você tenha trazido isso à lume, porque eu nunca parei para refletir como isso de fato tem a ver com o liberalismo. Exato. Sim, Santiago. Não, não, mas assim, só queria até fazer falar uma coisinha só. E você citou também que de fato, a explosão do liberalismo se dá primariamente com Lutero. Isso é bem verdade, mas também os precedentes filosóficos, né, acabaram, no Ocidente, no caso, acabaram germinando esse liberalismo, né? E também até falar sobre um que veio um pouco antes de Lutero, também, que é a Renascença. A Renascença, ela ajudou a contribuir para isso, né? Porque eles vão começar a buscar as raízes, buscar até filósofos gregos que são neoplatônicos ou que também têm outras vertentes, para eles acabarem enfraquecendo também a escolástica da Igreja Católica. Mas também, até um pouco antes disso também, tem o do nominalismo, né? Porque com o nominalismo você acaba querendo derrubar a própria ontologia, né? E com isso você dizendo assim, não existem nomes, né? Os nomes não existem universais, né? São apenas coisas verbais. Você vai demolindo cada coluna assim das coisas da razão pouco a pouco, né? Você vai com o nominalismo, com o Guilherme de Ockham,
Você depois vai com o voluntarismo de Duns Scoto, depois você chega com Lutero, né? Da Sola Fide, e aí você vai chegando depois, René Descartes, se não me engano, do século XVII, né? E você vai progredindo até o ponto que você eclode tudo isso numa bomba que é a Revolução Francesa, né? É o triunfo do liberalismo de fato, como coisa lá no tempo do século XVIII, né? Então, realmente, o liberalismo ele já é bem, vamos dizer assim, ele já é bíblico, não no sentido que ele é aprovado, mas no sentido que ele é realmente reprovado, esse conflito já é há anos, há milênios, né? Porém, de fato, ele já tem precedentes históricos já no final da Idade Média, por assim dizer. E isso, essa contribuição filosófica, né, para o liberalismo depois acaba indo demolir os princípios da razão. Só isso. A consequência da doutrina de Lutero, por assim dizer, é justamente se verá mais tarde. Porque Lutero, ele praticamente acabou com a noção de sacerdócio. Se acabou com a noção de sacerdócio, acabou com a noção de hierarquia. Se acabou com a noção de hierarquia, a própria igreja já não tem mais autoridade sobre os governos temporais. Então, o Lutero, ele praticamente, ele colocou os fundamentos do Estado laico, já que a salvação está no indivíduo mesmo, então a igreja praticamente se tornou desnecessária, e se tornou desnecessária, ela não tem mais autoridade. Então, Lutero já causou essa ruptura política também. Só que há também as raízes filosóficas, como o Santiago expôs aí, né? Só que e novamente usando essa linguagem, né? Só que o grande curto-circuito mesmo vai acontecer com o René Descartes. O René Descartes, ele era um excelente matemático, entendeu? Isso ninguém questiona. Realmente, nisso ele era genial. Porém, ele, movido por sua soberba, ele era um católico, mas ele era um péssimo católico, tá? Ele não tinha uma vida privada muito das melhores. Então que ele, na sua soberba, ele quis criar uma ciência, para assim dizer, que seja tão exata quanto a matemática que ele estuda. E para isso ele queria dar um fundamento, digamos assim, que ninguém possa questionar, tá? E qual é esse fundamento para Descartes? É o eu mesmo, entendeu? É daí que ele cria aquele jargão ridículo lá, né? Cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Na filosofia escolástica, que praticamente também é a mesma filosofia de Aristóteles, é aperfeiçoada por pensadores escolásticos, principalmente por Santo Tomás de Aquino, nos ensina que o fundamento da filosofia tem que ser a realidade, tem que ser a coisa. Porque a gente conhece a realidade pelos sentidos, e a partir desses dados da realidade absorvido pelos sentidos, a gente forma a imagem sensível na imaginação, e o intelecto a gente absorve, cria a imagem intelectual, entendeu? E que vai fecundar o intelecto possível. Mais ou menos eu acho que seja assim. Então, a realidade é o fundamento da filosofia realista. É por isso que se chama realista, filosofia realista, a filosofia de Aristóteles, porque o fundamento é no real, é no que é externo a nós, entendeu? Por isso que os escolásticos, São Tomás de Aquino definiu a verdade, definiu não, um dos conceitos de verdade, tá? De que a verdade é uma adequação entre o intelecto e a coisa, entendeu? Aquilo que está na realidade tem que estar refletido naquilo que está na inteligência. Para Descartes não é assim. Descartes vai romper totalmente com isso. Ele vai criar uma coisa completamente nova ao colocar o fundamento no eu. E o que é externo a nós pode ser questionado, ou melhor dizendo, deve ser questionado, né? Então vocês veem que é uma doutrina filosófica ridícula, né? Porque se a gente levar a sério o pensamento de Descartes até as últimas consequências, vamos ser obrigados a questionar até mesmo a existência do chão que pisamos. Então o que vai acontecer? A única certeza é que eu sou eu e o que é externo a nós é questão de opinião. Então você vê que há muito da filosofia de Descartes no liberalismo. É claro que outros pensadores vão piorar mais ainda, né? Kant, Hegel, Hobbes, Locke, acho que Locke é anterior a Descartes, não tenho certeza.
Mas o fato é que todos os pensadores seguem mais ou menos, bem ou mal, todos eles, mais ou menos, eles seguem esse pensamento de Descartes, de alguma maneira, tá? Kant, ele vai dizer que é impossível alcançar a essência das coisas, por exemplo. É Eu ia falar alguma coisa? Basicamente, eu ia dizer que eu já tive algum contato assim com as ideias de Kant, e o senhor falou que se a gente levar as últimas consequências, né, o pensamento de Descartes, bom, a gente vai chegar praticamente ao pensamento de Kant, né? Porque a gente não pode conhecer a essência das coisas, e aí essas coisas que a gente vê aqui um copo é uma criação da nossa cabeça. É uma coisa que ela não existe uma forma para isso, não existe nada. É simplesmente para ele questiona até isso, né? Então é basicamente levar o pensamento de Descartes às últimas consequências é o pensamento de Kant, praticamente. Exatamente. Se me permite, inclusive, eu tenho aqui uma citação de Kant do seu discurso do método. Ele escreve assim: assim porque os nossos seguidos às vezes nos enganam, quis supor que não havia coisa alguma que fosse tal como eles nos levam a imaginar. E porque há homens que se enganam ao raciocinar, mesmo sobre os mais simples temas de geometria, e neles cometem paralogismos. Julgando que eu era tão sujeito ao erro quanto qualquer outro, rejeitei como falsas todas as razões que antes tomara como demonstrações. E, finalmente, considerando que todos os pensamentos que temos quando acordados também nos podem ocorrer quando dormimos, sempre que nenhum seja então verdadeiro, resolvi fingir que todas as coisas que haviam entrado em meu espírito não eram mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos. Mas logo depois que atentei, que enquanto queria pensar assim que tudo era falso, era necessário, preciso que eu pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não eram capazes de abalar. Julguei que podia admiti-la sem escrúpulo como o primeiro princípio que buscava. Pelo amor de Deus, isso é risível, né? Não tem como levar a sério um pensador desses, né? Essa citação é de Descartes, né? É de Descartes. Assim, é que você disse no começo que era de Kant. Mas perfeito, É perfeito. A J? Bom, senhores, quem tem alguma intimidade com a filosofia de Kant relembra, né, que ele vai falar, né? Nós conseguimos captar os fenômenos, né, mas não o noumeno, seria basicamente assim, nós conseguimos captar os elementos externos de uma realidade, mas não a sua substância, não a sua essência. Eu acho isso interessantíssimo, porque como é que o próprio Kant descobriu a substância da sua própria tese e pode escrevê-la em um livro? Porque se você consegue retransmitir esta ideia substancialmente, ou seja, você consegue retransmitir essencialmente esta ideia por meio de texto, naturalmente, então você consegue transmitir não somente o fenômeno da teoria, mas sim o noumeno dela. E se você está transmitindo o noumeno dela, isso segundo as próprias, né, os próprios termos kantianos. Se você está transmitindo o noumeno dele, então o fenômeno não é a única coisa que pode ser apreendida pela inteligência. Então ela é autocontraditória. É obviamente autocontraditória, a tese de Kant acerca da gnoseologia. Mas isso é só assim, uma questão bem rápida, né, para demonstrar que as consequências desse tipo de elucubração desvinculada, desatarrachada da realidade, tem efetivamente consequências desastrosas. Muitas pessoas que se fundamentam nesse tipo de percepção englobam num subjetivismo e passam a se tornar indiferentes à realidade. Elas se tornam refratárias à capacidade de receber o influxo das informações externas a si. E a consequência disso é um solipsismo que vai gerar efeitos sociais desastrosos. Aliás, aí está a raiz fundante do movimento de pêndulo que a dialética social gerará, tal como a igreja denuncia, quando diz que o liberalismo prepara o caminho para o socialismo, para o comunismo. Porque se você, num primeiro momento, se isola subjetivamente no seu universo, nas suas percepções, na sua visão de mundo exclusivamente fechada, incapaz de ascender até a substância das coisas, então você
naturalmente vai viver em conformidade com esta mentalidade solipsista. E isso tem consequências sociais cada vez mais segregantes, desagregadoras, mais balcanizantes, isolacionistas. E isso vai gerar uma reação desordenada do outro lado, no sentido do coletivismo, no sentido da busca, né, pela percepção coletiva, pela mentalidade grupal, pelo senso de tribo, né, pelo senso tribal de percepção da realidade, pelo mínimo múltiplo comum da inteligência, que vai virar, né, aquilo que alguns autores aí chamaram de, né, imbecilidade coletiva. Perfeito. A consequência do pensamento de Descartes é que, tipo, se o que externa a nós é questão de opinião, né? Porque a moral também não vai ser, entendeu? E claro que isso vai desembocar também no pensamento de Rousseau, que vai promover o conceito da vontade geral. O Rousseau é o pai da democracia liberal. Como eu disse, se hoje nós vemos essa loucura toda, é graças a isso. Por quê? Esses pensamentos de Lutero, mais o pensamento de Descartes, mais o pensamento de Rousseau, vai acabar gerando dois caminhos, por assim dizer, inevitáveis, tá? O liberalismo vai triunfar na Revolução Francesa, vai se bifurcar em dois caminhos. Ou vai dar no um ou vai dar no outro. Não tem meio termo. O filósofo, né, carlista, José Miguel Gambra, eu já fui simpático ao carlismo, hoje nem tanto. Mas o doutor José Miguel Gambra, ele vai fazer uma distinção, né? O liberalismo vai dar origem ao liberalismo propriamente dito, o liberalismo estrito mesmo, tá? E o totalitarismo. O totalitarismo é consequência do liberalismo também. São dois modos. Para diferenciar um e outro, é necessário conhecer a noção de bem comum primeiro. Numa sociedade que não é liberal e nem totalitária, o bem comum é aquele bem que é comunicável a todos na sociedade. Então, é o bem que vai servir a sociedade como um todo. Tá? O bem comum é o bem da sociedade. Essa noção de bem comum não vai existir nem no pensamento liberal estrito, nem no pensamento totalitário. Para o liberal, o bem comum é o bem de cada indivíduo como tal. E é ele quem vai decidir que bem é esse. Enquanto que para o totalitário, o bem comum significa um bem do próprio Estado. E a população não trabalha em função do bem comum, mas em função do Estado. Enquanto que na democracia liberal, o indivíduo ele vai viver por si mesmo, né? Aí vocês veem que a tendência do liberalismo é o indivíduo ser atomizado. É ser atomizado. Tanto é que na sociedade liberal, as famílias são sempre muito diluídas. Isso é uma amostra disso. Por quê? Porque a população pode votar a favor do divórcio, né? Ao divórcio é aprovado, as pessoas se casam, se dão em casamento quando bem entenderem. Vocês vão ver essas famílias desestruturadas, etc, etc. E por quê? Porque as pessoas acham que pode descartar a outra e fica tudo isso, e fica tudo fragmentado quando a gente vê. É por isso que um retrato de uma cidade liberal é uma cidade grande, cheia de apartamentos, né? Onde cada um vive no seu quadrado e acabou. Então, o que a gente conclui disso, né? É basicamente que o liberalismo como o AJ expôs aí, né? É o que vai dar o caminho para outras ideologias piores, né? É ele que vai abrir o caminho para o socialismo, para o comunismo, que a gente pode tratar em outro lugar, oportunidade. Então, o que a gente vê? O liberalismo, ele não nunca foi uma oposição ao socialismo ou ao comunismo. Na verdade, os dois são lados diferentes de uma mesma moeda. Tá? Os lados são diferentes, mas a moeda é a mesma. E o que diferencia um e do outro é apenas a noção de bem comum que eles têm. A falsa noção deles, né? Como vocês podem ver. Agora, agora pergunta-se, né? Sabendo de tudo isso que eu expus até aqui, como a igreja lida com o pensamento liberal? Como ela lida com o liberalismo? O liberalismo, ele é formalmente e solenemente condenado em vários documentos da igreja, ainda que
ainda que nos primeiros deles o liberalismo não seja propriamente nomeado, mas os princípios do liberalismo já foram condenados, por exemplo, na Mirari Voz, de Gregório XVI, na Quanta Cura, de Pio IX, na Libertas Protestissimo, de Leão XIII, na Notre Charge Apostolique de São Pio X, e creio na Quas Primas também de Pio XI. Tanto é que o que a gente lê, por exemplo, na Libertas de Leão XIII, ele diz o seguinte: o direito é uma faculdade moral. E como dissemos, e como se pode deixar de repetir, seria absurdo crer que essa faculdade cabe naturalmente, sem distinção e nem discernimento, à verdade e à mentira, ao bem e ao moral. É bom lembrar que o liberalismo, eles não fazem distinção entre bem e o mal. O liberal, o homem, ele tem o direito de escolher entre a verdade e o erro. É isso que vai ser pregado também na Dignitatis Humanae, documento Vaticano II, que vai conceder a liberdade religiosa para todas as falsas religiões. E vai dizer que isso é um direito humano. O direito de escolher o seu meio de perdição é um direito, fundamentado na dignidade da pessoa humana. Vou continuar. A verdade e o bem há o direito de os propagar no Estado com liberdade prudente, a fim de que possa aproveitar o maior número. Mas há doutrinas mentirosas, que são para o espírito a peste mais fatal, assim como os vícios que corrompem o coração e os costumes, é justo que a autoridade política empregue toda a sua solicitude para os reprimir, a fim de impedir que o mal se alastre para a ruína da sociedade. Leão XIII, Carta Encíclica Libertas, número 47, 20 de junho de 1888. Ele vai dizer também na mesma encíclica: concedei a todos a liberdade de falar e escrever, e nada haverá que continue a ser sagrado e inviolável. Nada será poupado, nem mesmo as verdades primárias. Esses grandes princípios naturais, que se deve considerar como nome patrimônio comum a toda a humanidade, assim como a verdade é pouco a pouco invadida pelas trevas, e, o que muitas vezes sucede, estabelece com facilidade a dominação dos erros mais perniciosos e mais diversos. Tudo que a licença então ganha, perde a liberdade, pois ver-se-á sempre a liberdade crescer e consolidar-se à medida que a licença seja mais refreada. E veja bem, né? Que interessante. A partir do momento que a liberdade religiosa foi concedida, as falsas religiões nos países que antes eram majoritariamente católicos, os católicos compunham a esmagadora maioria, coisa de acima de 90%. A partir do momento que foi dada concedida a liberdade religiosa, a apostasia se acelerou, justamente por causa disso. Claro que já estava começando, né? Justamente por causa do liberalismo também. Mas com a liberdade religiosa, o ritmo da apostasia acelerou. E com essa liberdade religiosa, concedida pelas novas concordatas, né? Entre o Vaticano e os países que antes eram católicos, mais o liberalismo imposto, porque o liberalismo é também toda essa licenciosidade legalizada. O que a gente vai ver é toda essa corrupção que a gente está vendo, de ideologia de gênero que não apenas tem a liberdade de ser propagada, como aos poucos está sendo imposta, né, essa agenda LGBT, mas o aborto, uniões civis entre sodomitas, entre outras coisas. Se vocês tiverem algum comentário a fazer? Da corrupção dos costumes derivada do liberalismo, me parece uma consequência lógica, né? Quando você perde o referencial para guiar o comportamento humano e deixa cada um ao seu livre-arbítrio, no sentido de não o uso apropriado do livre-arbítrio, mas sim no sentido de licenciosidade indiscriminada, você vai ter todo tipo de aberração sendo normatizada e considerada uma manifestação legítima da liberdade do sujeito, o que é uma verdadeira violação, né, do conceito de liberdade e da noção apropriada, né, de livre-arbítrio, que não somente a revelação, mas até a razão natural humana é capaz de perceber. Não se pode prescindir disso sem causar graves danos, não somente para si, mas para as pessoas que estão à sua volta, para todas as sociedades fundadas com base nesse tipo de princípio.
que em última instância tem um germe de autodestruição já preparado, porque quando você se desvia 1 centímetro que seja, né, do caminho correto no começo de uma viagem, por exemplo, ao final dela, dependendo da distância, você estará a quilômetros, né, dezenas de quilômetros, às vezes, de distância da localidade que você pretendia atingir. E se isso é tão grave quando você se desvia 1 milímetro que seja, pensem vocês, quantas possibilidades de destino diferente as pessoas não terão em suas ações quando perderem completamente a bússola e o referencial para se guiarem. Serão como que forças agindo de maneira indiscriminada, conflitante, muitas vezes contraditória uns com os outros, e sendo obrigados a fingir que isso é a normalidade da sociedade, que isso colabora com a vida humana, ou com a prosperidade, a paz e a felicidade das pessoas. Isso é uma imagem do inferno. Isso é uma imagem demoníaca, né? Se você parar para pensar, em última instância, isso é uma imagem do caos. Todas as coisas, em última instância, funcionam dentro de uma perspectiva de ordem, né? A negação dessa ordem, como eu já havia dito anteriormente, tem condições de gerar efeitos desastrosos. E a Sagrada Escritura e a Igreja dão testemunho disso nos seus documentos e em inúmeras passagens aí que mostram que a liberdade é para o homem com vistas à salvação da sua alma, com vistas à consecução do seu bem comum, não com vistas ao mero exercício indiscriminado de qualquer atitude que seja. Isso jamais foi e nem deve ser o escopo e o objetivo da ação humana. Uma coisa, Jota, que você falou aí me lembrou o que escreveu Santo Tomás de Aquino no seu opúsculo De Ente et Existentia. Ele disse que pequeno erro no começo se torna grande no fim. Ele falou isso citando Aristóteles. Agora, com o liberalismo, não. Não é um erro, não é um pequeno erro no começo. É um erro que já começou grande. O negócio já começou grande, bem grande, né? Então, Verdade. imagina a dimensão que tomou depois. Quando eu me referia ao pequeno erro, né, eu me referia à consequência do comportamento moral derivado deste grande erro. Muitas vezes, a consequência, ela parece pequena, Sim. né, num primeiro momento, mas o grau de acumulação, né, o potencial desagregador disso aí é tão grande que merece crítica acérrima. É o que, bem, as consequências estão aí para todo mundo ver. Agora, indo para um aspecto mais doutrinário, né? Aqui, seguindo novamente ao Dom Félix Sardá Savani, ele se pergunta no terceiro capítulo, né? Se é pecado o liberalismo e que pecado é? A gente já escreveu o liberalismo aqui e todos os princípios. Porém, se um católico ele abraça alguns desses princípios, será que ele vai estar pecando? Será que, de alguma maneira? A resposta de Dom Félix Sardá Savani é que é pecado gravíssimo e contra a fé. Ou seja, um católico que abraça os princípios do liberalismo, ele está fora da igreja, tá? Por heresia. Ele escreve, eu nem vou fazer muita exposição, só vou apenas ler o que ele escreve aqui. Depois a citação será colocada. Na ordem da doutrina, é pecado grave contra a fé, porque as suas doutrinas são heréticas. Na ordem dos fatos, é pecado contra os diversos mandamentos da lei de Deus e da sua igreja, porque a todos viola. Mas, claro, na ordem das doutrinas, o liberalismo é heresia universal e radical, porque as compreende todas. Na ordem dos fatos, é a infração radical e universal, porque a todas autoriza e sanciona. Procedamos por parte na demonstração. Na ordem da doutrina, o liberalismo é heresia. Heresia é toda a doutrina que nega a conegação formal e pertinaz de um dogma da fé cristã. O liberalismo doutrina nega-o todos, primeiramente em geral e depois de cada um particular. Nega-os a todos, em geral, quando afirma e supõe a independência absoluta da razão individual do indivíduo e da razão social
ou critério público da sociedade. Dizemos afirma ou supõe porque, às vezes, nas consequências secundárias, não se afirma o princípio liberal, mas dá-se já por suposto ou admitido. Nega a jurisdição absoluta de Cristo Deus sobre todos os indivíduos e as sociedades, e, por consequência, a jurisdição delegada que sobre todos e cada um dos fiéis, de qualquer condição e dignidade que sejam, recebeu de Deus a cabeça de vida da igreja. E logo, né, o católico, esses católicos que se dizem, esses que se dizem católicos, mas defendem o liberalismo de alguma maneira, tá? Objetivamente falando, eles são hereges. Alguém vai dizer, mas não pode defender, condenar o liberalismo na política e defender o liberalismo, por exemplo, na economia. É como eu já disse no começo, não tem como separar uma coisa da outra. Então, não existe esse negócio de um católico de achar que defende a reinação social de Jesus Cristo na parte no âmbito político, sendo contra o aborto, sendo contra a união civil de sodomitas e sendo contra essas agendas aí, e defendeu o liberalismo econômico. Não adianta, porque o liberalismo econômico é um liberalismo que está alheio à moral. No liberalismo econômico, você vai defender a ligação da prostituição, o mercado de drogas, de pornografia, etc, etc. É uma falsa economia, tá? Uma falsa economia, é falsa porque já tem princípio errado, que é uma falsa economia desligada da moral. É isso que o pessoal da escola austríaca defende, o pessoal da escola de Chicago defende, e outras falsas escolas de economia aí. Que ainda que tenham certos acertos, meramente técnicos, eles, no mais importante que a moral, eles falham desgraçadamente. Alguém tem algo a comentar? Eu não tenho nenhum comentário a acrescentar. Jota, tem algum comentário? Não, creio que foi bem específico e completo. Então, esgotamos Sim. bem aqui a temática que a gente já tratou da conceituação, né? A gente tratou também sobre a fé, sobre em relação à fé também. O Takaki pode explicitar mais. Mas também quanto a também a razão natural. Então, Takaki, se quiser prosseguir aí, fazer mais adendos, é você. Então, católico não pode defender princípios liberais. Entrando no aspecto mais prático, tá? O Félix de Savani, ele escreveu o livro O Livro do Pecado numa época em que a Espanha ainda não era liberal. Não era uma monarquia, era uma monarquia com uma tendência liberal, né, por causa da ascensão da rainha, eu acho que é Isabel II. Bem, bem, quando editar o vídeo, podem arrumar se eu tiver errado. Estava com uma tendência liberal, mas não era liberal ainda. Então, o que acontecia? Os eleitores de candidatos a deputados e outras repartições, os católicos naquela época podiam se dar o luxo a não votar em liberais. Porém, o problema é que não é a situação de hoje nos outros países, entendeu? Na época de Dom Félix da Savani, podia se proibir de votar no liberal. E isso realmente era proibido, tá? Realmente era proibido, sob pena de pecado grave. Hoje em dia não é mais assim. Por quê? Porque todos os países do mundo ou são regimes totalitários, tipo uma Coreia do Norte, ou agora, no exemplo mais evidente hoje em dia, Nicarágua, ou são democracias liberais, como são essas porcarias agora que estão na Europa e inclusive no Brasil, aqui no Japão, etc e tal. Então, todos os candidatos são liberais, né? Aqui vai se aplicar o princípio de votar no mal menor, tá? Infelizmente, hoje, a pessoa se vê impelida a votar em candidatos liberais. Infelizmente. Pio XII, inclusive, ele disse que o católico ele não pode, sob pena de pecado graves, omitir-se no voto. Isso obriga a votar no mal menor. Aí o que acontece, né? Temos um candidato liberal, propriamente dito, por exemplo, né? E tem um outro que é socialista. Aí quem votar? Já que eu disse que o liberalismo é o pensamento luciferino por excelência. Nesse caso, é melhor votar no liberal mesmo. Por quê? Porque o socialista, tá? Ele é a concretização ele é o fim do liberalismo, tá? O socialismo e o comunismo são o fim do liberalismo. É onde o liberalismo chega, entendeu? Nesse caso, votar num socialista é votar
no fim do liberalismo em ato. O negócio já concretizado. E o que é isso, né? É votar em alguém que vai restringir a liberdade da igreja. Vai restringir a promoção do bem, entendeu? Então, seria melhor votar, ainda que o outro candidato tenha ideias satânicas também, porém, o bem ainda vai ter liberdade, ainda que em igualdade com o mal, tá? A Igreja Católica vai ter liberdade, ainda que igualdade com outras religiões, entendeu? É o mal, mas não é um mal tão grande quanto o outro que vai restringir tudo. Acho que está claro aqui, né? Se tiverem o que Exatamente. opinar, o que comentar. Quanto a essa questão é como se fosse assim. Vocês já disseram aqui que o liberalismo, o socialismo é praticamente um desenvolvimento do liberalismo, né? Então, assim, por mais que seja ruim o liberalismo, né? É como se ele fosse um problema em potência, porque, tipo assim, ele vai progressivamente, vai liberando coisas ruins, né? E é até uma hora que ele vai desembocar até no governo socialista. Mas, porém, é, o socialismo já é o problema em ato, né? Vamos dizer assim. E aí ele já vai censurar, reprimir, proibir a liberdade do próprio bem na sociedade, né? Então, essa repressão já e quase que imediata, ela é terrível, né? Se bem que, claro, hoje os poderes também não trabalham assim de maneira tão clara assim, tomaram poder e já vão logo proibindo as coisas. Então, também não funciona mais assim. Porém, corre-se um risco, né? Corre-se um risco. E Pio XII lutou muito bravamente contra o socialismo e o comunismo, porque realmente, no século XIX, o problema do liberalismo já era um problema grande, só que no século XX, né, desde a Revolução Bolchevique, de 1917, já se tinha um grave problema. 1917 é um pouco antes. Eu agora não me lembro da data, 1917, 1916, mas você já tinha um grave problema que foi explosivo, né? A questão do socialismo, né? Por isso que vários países foram socialistas no século XX. Ajuda, você tem algum comentário? É, eu acredito que os senhores já falaram muito bem acerca, né, da perspectiva do mal menor, né? Lembrando que o mal é um mal, né? Não é porque ele é menor que ele deixa de ser um mal. Então, em circunstâncias como essas, a própria igreja já nos deu algumas diretrizes, salvo engano, sobre Pio IX e sobre Pio XI também, comentando da licitude de se preferir, quando não há nenhuma outra opção viável, né, para o católico, votar no mal menor. Eu não consigo conceber como determinadas pessoas que acreditam, né, votar aí no socialista, né, ou num socialista, de modo, né, indiscriminado, quando ele tem opções menos piores, né? E nesse caso eu considero sim, né, que os liberais são opções menos piores, porque eles, além de darem liberdade à igreja, né, eles também não a combatem diretamente, pelo menos. Pelo menos os liberais mais, mais comuns. Poucos são os liberais que combatem efetivamente a influência social da igreja, né? Isso é mais restrito a uma elite específica deles. O grosso daqueles que são liberais, mormente o aplicam mais em âmbito econômico. E culturalmente são indiferentes, religiosamente também são indiferentes. Mas são muito mais permeáveis ao anúncio do evangelho, são muito mais permeáveis a influência benévola da igreja do que em ambientes nos quais você proíbe a edição de bíblias, persegue as pessoas pela crença religiosa delas e veta, por exemplo, a exposição pública de cruzes, de imagens de santos, destrói igrejas, prende pessoas arbitrariamente em gulags por causa da sua fé, né, obriga elas a trabalhos forçados, ocasionalmente chega a interná-las em campos de reeducação, entenda-se lavagem cerebral, e tantas outras coisas que são comuns em regimes socialistas mais extremados. Então, eu não consigo conceber como um católico ele compara essas duas coisas e considera que esses males são iguais, né? Não são. Quando você estiver com uma criança famélica nos braços, implorando para morrer por falta de alimento,
em razão de um regime totalitário ter tomado o seu país, será que você vai se lembrar da possibilidade de ter impedido que eles chegassem ao poder com um voto útil, digamos assim, em alguém que pelo menos te dava liberdade e condições de prover o seu sustento, a sua vida, a sua segurança? Essa é uma questão que eu não gostaria que nós brasileiros fizéssemos. Tem quem diga, né, que o socialismo mata o corpo e o liberalismo mata a alma, mas é bom lembrar que o socialismo também mata a alma, justamente por reprimir a liberdade da igreja. Uma vez que o anúncio do evangelho ele é reprimido, mais pessoas vão ficar sem essa luz, vão ficar nas trevas e, evidentemente, basta ver as consequências, né, nos países europeus que antes eram católicos, que foram dominados pelo regime bolchevique e praticamente viraram um campo de apóstatas. Isso é muito verdade, Luciano. Inclusive, eu gostaria até de colocar aqui mais uma questão nisso aí. Quando se diz que, né, o liberalismo mata a alma e o socialismo mata o corpo, né, você muito bem lembrou que o socialismo também mata a alma. Basta você observar o trabalho que os socialistas têm no campo cultural. A destruição da beleza, a destruição da admiração às coisas mais belas, a destruição do legado histórico, a destruição das grandes figuras heróicas do passado, a destruição do legado familiar, a destruição, o trabalho do negativo, né? O trabalho da marreta, o trabalho da destruição, literalmente. É uma constante na mentalidade socialista. Mais ainda, o socialismo ele esvazia a fé da sua substância. Basta observar o desenvolvimento da teologia da missão integral no protestantismo, da teologia da libertação no catolicismo, né? E de tantas fontes diferentes, né, de seitas e pulular aí, né, de doutrinas absurdas que o socialismo permite, né, existirem no sentido de combaterem a crença habitual no mundo espiritual. Até mesmo a metafísica, né, que considera o mundo espiritual uma possibilidade, é reprimida dentre os socialistas, como uma ilusão, como um veneno, como uma coisa que deve ser extirpada da face da terra e da consciência das pessoas. Basta você, por exemplo, olhar como funcionam as sociedades totalitárias mais controladoras, como a China, por exemplo, na qual você, por meio de algoritmos, controla tudo que o povo tem acesso, né, através de redes sociais e internet. Imaginem os senhores se teríamos a possibilidade de nós, aqui, expressarmos-nos como estamos fazendo agora, se não fosse uma sociedade que dá ampla permissão para com que pessoas que têm fé se expressem publicamente. É bom Isso não lembrar que existe. a ditadura chinesa, eles controlam, eles espiam até mesmo as conversas de mensagens, mensagens privadas, de aplicativo de mensagem. Eles espiam até isso. Bom Pois lembrar. é. Aqui nos países capitalistas, eles vendem os seus metadados. Mas na China, eles não vendem só seus metadados. Eles leem as suas conversas. É completamente distinto uma coisa da outra. Sobre essa questão, até eu lembro que aconteceu algo curioso na China, para você ver como a repressão totalitária é uma coisa absurda, né, bizarra. Teve uma escritora chinesa que estava escrevendo um livro, né, no seu aplicativo de escrita, tudo mais, no seu computador. E o livro não tinha nem sequer sido publicado, era um rascunho ainda. E aí, num belo dia, ela foi mexer nesse arquivo, esse caso foi recente. E aí o aplicativo não permitia ela escrever mais, porque ela escreveu alguma coisa que o governo não permitia. O livro não tinha nem sido publicado, ela não tinha mandado o livro para ninguém. E ela já tinha sido censurada. Então, assim, a coisa da China é realmente uma coisa complicada. Porque a China é uma nação mais problemática assim, porque ela já tem muita tecnologia, né? Diferente de uma Coreia do Norte, né? Que ela reprime bastante, bastante mesmo, né? Ou Cuba, que Cuba também não tem um histórico assim de tecnologia. Os asiáticos, no geral, eles têm muito coisa com tecnologia, tirando mais a Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte também tem. Ela não fica tão atrás, pelo menos em poderio bélico, tecnológico, assim. A tecnologia da Coreia do Norte é basicamente a tecnologia da China, porque a China é que manda, que financia esse regime aí, que Sim. alimenta esse regime. Corretamente. Mas você vai ver, por exemplo, China desenvolveu bastante a economia dela com tecnologia.
claro, também tinha a parte da agronômica, né? Assim como o Japão e Coreia do Sul. Mas também esses três aí são países que hoje são gigantíssimos na tecnologia. Então, basicamente, esse tipo de, de repressão, né? Agora totalitária, agora vamos dizer assim, até tecnológica, vai ficar quase um 1984. Isso que a gente tá começando a viver já isso aí. 1964, um Fahrenheit 451 e por aí vai. Então, as consequências são atrozes, né? Agora, uma coisa que é bom lembrar, né, com elas, principalmente esse podcast vai ser importante para alguns, principalmente por causa das eleições, é bom lembrar o seguinte, se, eu já nem preciso mencionar nomes, né, já que falamos de uma posição entre liberal e socialista, né, uma vez elegendo o liberal, para retardar um pouco o avanço, né, da revolução, para retardar a chegada do socialismo, que é bom lembrar que na democracia liberal cedo ou tarde vai chegar, tá? Porque enquanto a democracia liberal estiver vigente, o risco de um socialista ter o poder sempre vai existir, eleição após eleição. Então, os católicos, ao ajudarem a eleger um liberal contra um socialista, é bom lembrar que não podem ficar acomodados. Porque uma vez a pessoa sendo eleita, o que ele tiver na agenda que vai contra a doutrina católica tem que ser combatido e criticado. Porque o que eu vi, em muitos casos, é uma certa acomodação com respeito a isso. E tem que tomar cuidado, porque tem muitos lugares que conseguiram até mesmo eleger governantes católicos, né? Mas o pessoal se acomodou. Aí que vai acontecer? Vai acender um liberal. Isso aconteceu na Espanha, por exemplo, né? Franco foi eleito, perfeito, só que o pessoal se acomodou. Depois, um liberal tomou o lugar dele. Depois as agendas liberais começaram a avançar. Os católicos começaram a ficar mornos. O país começou a apostatar. E o que aconteceu? A Espanha caiu no socialismo. É consequência. Não tem muito o que fazer. A mesma coisa pode acontecer no Brasil. Aliás, isso já aconteceu, né? Há poucos anos atrás. Só que um liberal acendeu de novo. Mas o que garante que não pode acontecer de novo, outra vez? Então, há de tomar esse cuidado. Pois bem. Então, senhores, aqui a gente tratou hoje da questão do liberalismo. Vamos deixar as citações ao longo do vídeo, sempre vão lembrar. E qualquer coisa, dúvidas, comentários, enviem, a gente está disposto a responder e peço que divulguem também e espalhem esse vídeo aí para conscientização do pessoal durante até esse período eleitoral que realmente alguns católicos vão sofrer com alguns erros, né? Vindos por causa da falta de opções também, né? E a situação hoje no Brasil, pelo menos, é confusa quanto à eleição, quanto à política, né? Mas enfim, eu agradeço hoje ainda ao AJ, ao Santa Cac, né? Que estão sempre aqui com a gente, ao Abner, que sempre ouve citações, ao Flavio, nosso editor, e ao João Paulo Tomismo, porque é o João Paulo. Mas enfim, agradeço a todos aí a participação, as palavras finais aí com a J. Takaki. Agradeço a oportunidade de gravar mais esse podcast, né? E eu espero ter esclarecido bem. Também esclarecer também os pontos com relação às eleições, né? Tomem cuidado na hora de votar. Não votem em pessoas que podem reprimir a liberdade da igreja, a difusão do bem comum, entendeu? Porque é pecado mortal, tá? Um voto pode te levar ao inferno, não ironicamente. Então, cuide das suas obras também nessas eleições. E é o que eu tenho a deixar. Bom, eu agradeço aí a oportunidade de desfrutar deste momento de reflexão e conscientização aí dos senhores. E também agradeço aí a participação do Luciano, que nos abrilhantou bastante com as informações, ele que foi profundo conhecedor, né, do liberalismo em múltiplas perspectivas. E peço a todos aí, né, que assim que terminarem de ouvir esse podcast, rezem uma Ave Maria pelo Brasil, para com que nós possamos, no futuro, quem sabe, nos vermos livres não somente das garras do socialismo, mas também do liberalismo. Perfeito. Senhores, eu creio que por aqui já estamos concluídos. Encerra aqui a gravação.